Moção 2556, congratulatória ao município de Piquete pelo transcurso de seu 22º aniversário de fundação, comemorado em 15 de junho. Autora, a vereadora Rose Gaspar. Moção 2562, congratulatória à nadadora para-atleta mirim Miriam Amaro de Oliveira Bittencourt, integrante do projeto Paradesportivo de Jacareí, pela conquista de medalha de prata na primeira etapa da Paralimpíada da Caixa Nacional, disputada em São Paulo, na sede do Corinthians, no dia 8 de junho próximo passado. Autora, a vereadora Rose Gaspar. Moção 2565. Moção congratulatória às escolas, ora enumeradas pela iniciativa de manterem e fomentarem, em conjunto com as suas equipes de professores, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD. Núcleo Educacional Mariana Ribeiro, na pessoa de sua diretora, a senhora Michele Cristina Soares Bacheski. EMF Conceição Aparecida Magalhães Silva, na pessoa de sua diretora, a senhora Renata de Oliveira de Léo. EMF Lamartine de Lamare, na pessoa de sua diretora, a senhora Maria Cristina Viana Silva Teodoro de Siqueira. EMF Professor Hugo Delmônico, na pessoa de sua diretora, a senhora Luiz Helena de Macedo César. EMF Professor Tito Máximo, na pessoa de sua diretora, a senhora Simone Pereira da Silva Capucci. EMF Professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos, na pessoa de sua diretora, a senhora Érica Gari. EMF Professora Célia Guedes, na pessoa de sua diretora, a senhora Daniela Fernandes Lemes de Aquino Lima. EMF Professora Deli Gaspar dos Santos, na pessoa de sua diretora, a senhora Janete Franca Virgino. EMF Professora Maria Tereza Ganassali de Oliveira, na pessoa de sua diretora, a senhora Maria Benedita de Oliveira Araújo. EMF Santa Rosa, na pessoa de sua diretora, a senhora Célia Pereira. EMF Silvio Silveira de Melo Filho, na pessoa de sua diretora, a senhora Patrícia Bovente de Medeiros. Escola Estadual Professor João Cruz, na pessoa de seu diretor, o senhor Silvio César Silva. Moção 2566, congratulatória à colônia japonesa de Jacareí pelos 105 anos de imigração no Brasil, comemorado em 18 de junho. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2567, congratulatória ao capitão Tibério Bonifácio, comandante da 2ª Companhia do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, pela iniciativa de manter e fomentar, em conjunto com a sua equipe, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2586, congratulatória ao senhor excelentíssimo prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota, bem como o diretor da incubadora de empresas, senhor Marco Antônio Faria, pela parceria inédita na região com o ICB-USP, Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2597, congratulatória ao deputado estadual Marco Aurélio de Souza pela apresentação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo do projeto de lei que denomina o Viveiro Municipal com o nome de Francisco Moura, seu Moura. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2598, congratulatória ao senhor José Moreno Martinez pela posse como presidente da loja maçônica ARBLS Integridade e Justiça em 15 de junho de 2013. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2599, congratulatória à presidente da Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu Sônia Ferraz, e equipe, pela realização da 2ª Conferência de Cultura, ocorrida nos dias 15 e 16 de junho próximo passados. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2602, congratulatória ao senhor Rodinei Francisco Beralto pelo trabalho social que vem desenvolvendo, sobretudo, e realizado na Casa de Recuperação para Dependentes Químicos chamadas Há uma Esperança em Jesus.
Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Moção 2603. Congratulatória à Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Jacareí e à Cooperativa Jacareí Recicla pelo excelente trabalho junto ao aterro sanitário que proporcionou o recebimento da nota máxima, que é 10, no Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos 2012, realizado pela CETESB. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2609. Congratulatória. Obrigada. Ao bispo Dom Moacir Silva pela nomeação como novo arcebispo de Ribeirão Preto e pelo belíssimo trabalho realizado em nossa diocese. Requeremos, cumpridas as formalidades regimentais, seja inserida na ata dos nossos trabalhos dessa sessão uma moção congratulatória ao Dom Moacir Silva pela nomeação como arcebispo de Ribeirão Preto e pelo belíssimo trabalho realizado em nossa diocese. A decisão do Papa Francisco é uma prova do belíssimo trabalho que Sua Excelência Reverendíssima desempenha e que já está pronto para assumir um desafio maior. Desejamos felicidades e muito sucesso nessa nova etapa. Ressaltamos que mudar de região não é um problema, sendo que o importante é a fidelidade com os serviços de Deus. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente homenagem. Autor, vereador José Francisco, do Partido dos Trabalhadores. Moção 2610. Moção de agradecimento ao árbitro Dario Cláudio Pires pela excelente atuação na partida entre Vila Garcia e CDD pelo Campeonato de Futebol Amador, ocorrida no último dia 16 de junho, no Campo da Pedreira, no bairro Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 2611, de agradecimento ao árbitro auxiliar Augustinho Araújo pela excelente atuação na partida entre Vila Garcia e CDD pelo Campeonato de Futebol Amador, ocorrida no último dia 16 de junho, no Campo da Pedreira, no bairro Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Não há mais moções, senhor presidente. Solicito, então, que seja feita a leitura dos requerimentos que requerem deliberação do plenário. Requerimento 2558, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando relatório de acidentes de trânsito ocorridos na rodovia Geraldo Scavone, mais precisamente no trecho de acesso do Parque Califórnia, Jardim Califórnia, de 2010 até a presente data. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento está em votação. Os Senhor vereadores... presidente, Pois não? na realidade, esse requerimento, Valmir, não é a polícia militar, mas é a polícia rodoviária. Só fazer uma retificação. O vereador gostaria de fazer retificação? Pode Então, fazer. Feita a retificação, constando em ata, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2559 ao DR, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando melhorias urgentes na rodovia Geraldo Scavone, mais precisamente no trecho de acesso ao Parque Califórnia, Jardim Califórnia, neste município. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2564 ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, solicitando serviços de manutenção na rodovia Nilo Máximo, especificamente no trecho da rotatória que dá acesso ao Jardim Novo Amanhecer neste município. Autora, vereadora Ana Lino. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário.
Requerimento 2580, ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando providências para a implantação de radares e para a melhoria da sinalização da rodovia Nilo Máximo, principalmente no trecho compreendido da Vila Zezé ao Jardim Paraíso, neste município. Autora, a vereadora Rose Gaspar. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2581, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a troca de 8 luminárias que se encontram queimadas na estrada municipal Biagino-Kiev, na região compreendida da linha do trem até a empresa Ambev, no bairro Pagador Andrade, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2583, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a remoção dos entulhos depositados no terreno de sua propriedade, que faz fundo com a extensão da Rua Caçapava, no Jardim das Indústrias, neste município. Autora, vereadora Ana Lino. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2584, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando limpeza da área de sua propriedade, localizada na Rua Machado de Assis, na Vila Zezé, neste município. Autor, vereador Pastor Rogério Timóteo. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2589, ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, solicitando a inclusão do nosso município no programa Recomeço. Autor, vereador Itamar Alves de Oliveira. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2590, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a colocação de poste e luminária na praça localizada na Rua Expedicionário Domingos dos Santos, no Jardim das Indústrias. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2591, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando rondas policiais no Jardim Santa Maria e Parque Brasil. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2592, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando rondas policiais no bairro Cidade Salvador. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2593, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a substituição dos postes existentes defronte do número 19 da Rua César Câmara de Lima Campos, no Jardim Santa Marina, neste município. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2594 ao governo. Desculpa. Senhor presidente, peço, por favor, se puder ler o 2594 na íntegra. Pois não? Requeremos ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de um posto policial no bairro Cidade de Salvador, neste município. Trata-se de pedido dos moradores do bairro, que é muito grande e distante do batalhão da Polícia Militar, além de que a região tem crescido bastante com a implantação de novos bairros nas adjacências. Os moradores e comerciantes reclamam que, quando sofrem assaltos, que por sinal têm sido frequentes, o socorro policial demora a chegar. Sala das Sessões, 19 de junho de 2013, autor vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário.
Requerimento 2595, convocação do secretário municipal de Esportes e Recreação da Prefeitura Municipal de Jacareí, Laudir Suzigan, para comparecer nesta Casa Legislativa com a finalidade de prestar esclarecimentos quanto à falta de manutenção nos campos de futebol do município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, só justificando o voto, eu, como presidente de Segurança e Esporte, já solicitei a presença do senhor Laudir, secretário de Esporte, para que possa estar nessa casa junto com todos os vereadores, para não discutir só sobre a manutenção dos campos de futebol, mas sim toda a área da Secretaria de Esporte. Então, eu voto contrário. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis... Nobre presidente, indo em conta das palavras do Paulinho, é o seguinte: na verdade, os campos de futebol, as áreas de lazer de Jacareí estão abandonadas. Eu estou pedindo há mais de 4 meses colocar uma trave lá no Campus Society, no Parque dos Príncipes, e até agora não foi colocado. Eu só não voto favorável ao pedido de informação do nobre vereador Valmir, convocando o requerimento, para que não seja tão humilhante para o secretário. Mas, se a vossa senhoria, Paulinho, convidou ele para vir aqui, ele disse que vai vir, então eu voto contrário ao pedido de informação. Presidente, Pois não. eu acho que a gente não tem que convidar um secretário. A lei é convocar. Convocar seria mais certo para a cidade de Jacareí, mais transparente para a cidade e para a nossa população. Não podemos convidar. Convite é só para tomar cafezinho, almoçar, num churrasco. Mas isso está errado, o que certos vereadores estão fazendo aqui na casa, na Câmara Municipal da cidade de Jacareí. Senhor presidente, justificando o voto, eu gostaria de destacar que eu acho que a finalidade é o mais importante. A finalidade é que o secretário passe todas as informações para os vereadores. Isso a gente tem feito constantemente, e na última convocação, que foi sugerida até pela oposição, somente o vereador Valmir estava. Então, que foi do secretário de administração. Quer dizer, a gente precisa da informação, solicita aqui, e talvez o meio está sendo enaltecido, coisa que a gente não deve pensar de que forma, se vai vir por requerimento, se vai vir por convite. O que importa é a informação. Então, eu sou o contrário. Senhor presidente, também justificando meu voto, eu acho que a gente tem estabelecido uma relação interessante nessa casa, e eu aproveito aqui usar o nome do vereador Maurício Raga, que sempre que nos pede uma oportunidade para uma conversa, inclusive em particular com qualquer um dos secretários, nós temos propiciado isso sem problema algum. E reforçando o que o vereador Hernani diz, é verdade. Me parece que as pessoas querem fazer isso aqui mais uma plataforma de trabalho do que propriamente esclarecimento da população. Não importa a forma pela qual o secretário vem a essa casa, e sim que ele venha e dê as informações necessárias. Então, me parece que ficam aí transformando isso aí num cavalo de batalha por um objetivo que, na verdade, é o mesmo, ou seja, convidá-lo ou convocá-lo, o importante é que ele venha e esclareça as questões. Justificando o voto, senhor presidente, na ocasião em que o secretário de administração veio a esta casa, eu não estava presente em função, porque, na verdade, o que eu queria do secretário eram algumas informações que, no meu entendimento, eu teria que conversar com ele lá, para que ele pudesse me passar informações, porque ele tem lá. Mas parabenizo até o vereador Valmir, porque é importante sim fazer requerimento de convocação ou pedir. Se por meio de um pedido ele vier, está do mesmo tamanho. O importante, o secretário de esporte, que é uma área tão importante da nossa cidade, vir à nossa Casa de Leis aqui à Câmara, para realmente prestar um esclarecimento, porque realmente a área de esporte está precisando de um empenho muito maior do que se tem hoje. Eu voto favorável, é claro, ao pedido, mas que ele venha de qualquer forma, por requerimento ou por convite. O importante é vir. Em tempo pela ordem, apenas para esclarecer, nos termos do artigo 20 da Lei Orgânica, parágrafo 1º, inciso 3º, vou ler aqui. A Câmara terá comissões permanentes, da forma prevista pelo seu regimento interno,
Parágrafo 1º. As comissões permanentes terão a competência de, inciso 3º, convocar os secretários para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Então, se o problema, a palavra convocar, já foi feita pela comissão, o secretário já foi convocado, e é muito importante que as comissões exerçam essa função de acompanhamento. Então, o pedido de informação está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e o requerimento, desculpa, está em votação. Quem for favorável permaneça como está, e os contrários se manifestem. Requerimento rejeitado por 8 votos contrários. Requerimento 2596, convocação do secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jacareí, Dalton Ferracioli de Assis, para comparecer nesta Casa Legislativa com a finalidade de prestar esclarecimentos quanto a problemas de manutenção na Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli e na Avenida Marginal, no Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Pela ordem, presidente, Pois também não. gostaria de justificar meu voto. Como membro da Comissão de Obras, eu estarei convidando o secretário, mas eu acho até de uma pobreza você fazer todo um trabalho, todo um trâmite para trazer o secretário aqui, simplesmente para esclarecer o problema da manutenção de uma via. É aí que a gente se apega. Ora, se vamos trazer o secretário aqui, vamos aproveitar e falar sobre a cidade, vamos questionar outros assuntos. Eu acho que eu farei esse convite, tenho certeza que o secretário virá, e aí a gente poderá explorar um pouco mais essa oportunidade. Porque convocar um secretário para vir aqui, para falar de uma rua, desculpe, mas é perda de tempo. Portanto, sou contrário. Presidente, por favor, quando na época que a gente estava aqui, a gestão passada, a gente fazia as indicações e a prefeitura limpava lá a avenida do lado da Henke lá e entrar do Parque Minha Lua. Aí o José Francisco entrou aqui, parece que mudou. Vocês votaram contrário ao pedido de informação. Quer dizer que aí quem tem que resolver é o secretário da infraestrutura, porque nada nós sabemos. Não sei se passaram para Nova Dutra ou continua dela. Então, quem tem que saber é o secretário. Ele que tinha que vir resolver. Não fica aquela brigaiada de vereador aqui e nada resolve, o povo sofrendo com o matagal que está lá. Pela ordem, senhor presidente, justificando o voto, eu acho que mais uma vez está citando o nome de um colega de trabalho, da forma que o colega trabalha aqui nessa casa. Eu acho que cada um tem autonomia para trabalhar da forma que bem entende, cada um tem um reduto, cada um tem um público-alvo. Então, a gente está discutindo aqui se chama o secretário ou não. O Arildo colocou muito bem. Uma cidade que tem 145 bairros, imagina quantas ruas, quantas avenidas nós temos na cidade. Para chamar um secretário para falar a respeito de uma avenida, eu acho que é muito pequeno mesmo. Mas eu quero destacar que eu acho totalmente deselegante ficar citando o nome dos colegas aqui. Eu acho que cada um tem que fazer o seu trabalho aqui no Legislativo. Sou contrário. Senhor presidente, também para justificar o voto, a secretaria que o senhor Dalto é secretário, é uma secretaria muito importante, porque foi unido as duas secretarias, a Secretaria de Serviços Municipais Antigas com a Secretaria de Obras. Então, a secretaria que ele é secretário ficou gigante, ficou responsável por muitas coisas da nossa cidade. A aparência da nossa cidade, como eu sempre digo, aquele arroz com feijão, né? Que é aquele trabalho que é o dia a dia. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas, que poderiam ter sido feitas e não estão sendo feitas. O vereador, eu acho que foi feliz, porque na verdade ele não vai discutir só uma rua com o secretário, que tem a responsabilidade de uma secretaria que mexe com muitas coisas da nossa cidade, obras, enfim. Então, eu acho que tem que vir, sim, em um momento oportuno, seja por convocação ou a convite. Mas tem que estar aqui, vereador Arildo, para que nós possamos estar discutindo a nossa cidade. Meu voto é favorável ao requerimento. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam... Por favor. Pois não. Só para você ter uma ideia, presidente, quando nós elaboramos o plano diretor último, e foi encaminhado para essa Câmara a lei do solo, nós colhemos a assinatura dos moradores do Conjunto São Benedito
ou da SECAP, como mais conhecida, para que houvesse a pavimentação asfáltica da Paulo Setúbal até a Gilda Parente Grico, passo por baixo daquela torre de alta tensão. E isso já vai fazer o quê? Vai fazer uma média de 6 anos e nada aconteceu. Seria também uma questão, um motivo para que a gente questionasse se caso ele vier aqui para poder prestar informações. Como também já existe o entendimento de convidá-lo a vir aqui, então eu mantenho a mesma posição que eu mantive no voto anterior. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento rejeitado por 8 votos contrários. Só queria pontuar a importância que tem as comissões permanentes. As comissões permanentes, elas não servem exclusivamente para dar parecer em projeto de lei. Elas têm essa função de convidar ou convocar, seja lá o verbo que se queira dar, os secretários de cada pasta para prestar essa informação. E essas reuniões são abertas aos demais vereadores. Então, acho importante isso, para que cada caso seja tratado dentro da sua comissão que resolve esse tipo de assunto. Próximo requerimento. 2604, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando providências, objetivando a melhorias na iluminação da rua Clementina de Jesus, na altura dos números 147 e 157, no bairro Vila Branca. Autor, vereador Hernani Barreto. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Não há mais requerimento, senhor presidente. Foi retirado? Tinha mais um aqui, não tinha? Foi lido 2604 e 2607. Requerimento 2607. Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e à EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando providências objetivando a urgente implantação de iluminação pública na rodovia Eurílio de Jesus Erbini, nas proximidades do quilômetro 88. Autor, vereador Hernani Barreto. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Agora sim, senhor presidente, não há mais requerimentos. Entraremos então na votação dos pedidos de informações. Pedido de informação 2600. Refere-se ao percentual da receita destinado à folha de pagamento dos servidores do município de Jacareí. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2601 refere-se ao número de servidores efetivos e comissionados da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura Municipal de Jacareí. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Só para você ter uma ideia, em relação ao pedido de informação. O pedido de informação é tão sério que o prefeito tem 15 dias para responder o pedido de informação. Se ele não responder no prazo, ele está arriscado a sofrer um processo de probidade administrativa. Então, a coisa é séria, não é brincadeira, não. Senhor presidente, justificando o voto, essas informações com relação a servidores efetivos e comissionados, todas elas são publicadas no boletim e estão disponíveis no site da prefeitura, que é o www.jacareí.sp.gov.br. Então, eu acho desnecessário a gente criar um processo, um expediente para tramitar e passar por todas as secretarias, coisas que os próprios gabinetes, nós temos 4 assessores em cada gabinete, acho que tem condição de fazer essas pesquisas simples que tem essas informações. Sou contrário. Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 8 votos contrários. Pedido de informação 2606 refere-se à quantidade, aos vencimentos de valores e à discriminação dos ocupantes de cargos em comissão e das funções gratificadas da Prefeitura Municipal de Jacareí. Não, presidente. Autor, vereador Maurício Raca. Só para justificar o voto. Justificar o seguinte, a Vossa Senhoria falou 8 votos contrários. Não são 8, são 9. Ah, o senhor votou? Perdão.
Peço a retificação da ata, então, 9 votos contrários. Obrigado, vereador. Quanto ao outro pedido de informação, o 2605, eu quero dizer mais uma vez que são informações que a gente tem publicada. Isso segue a Lei 4.320, que rege todas as finanças públicas. Então, é obrigação da Prefeitura publicar todos esses atos e esclarecer a população através do boletim oficial. Então, sou contrário também. Presidente, também gostaria só de reforçar um pouco essa questão para que as pessoas que estão nos assistindo e os presentes aqui entendam que nós não somos contra a informação. Não há nada que esconder, até porque elas são públicas, elas estão. O que não se pode é ficar querendo alguma coisa e atribuindo o problema para o outro órgão. Ou seja, na verdade, nós queremos uma informação que está disponível e queremos que alguém vá e fique procurando, perdendo tempo procurando para a gente. Ou seja, a Prefeitura acaba colocando seus funcionários que deveriam estar fazendo a sua rotina para ficar dando uma informação que ela já publica, ela já disponibiliza isso para toda a população, inclusive. Então, é por isso que a gente não concorda com esse tipo de informação. Não que nós queremos esconder alguma coisa, porque elas são públicas. Sou contrário. O pedido de informação está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, queria justificar o voto também. Não, já foi. O meu voto, inclusive eu sou o autor desse pedido de informação, conforme o vereador Arildo disse, líder do prefeito, ele está justificando de uma forma, até tudo bem, mas o problema é que tem muitas informações que acaba não tendo nos órgãos de imprensa da prefeitura, seja um boletim, seja, por exemplo, tem o pedido, um dos itens do pedido é a escolaridade de alguns servidores comissionados, enfim, tem algumas informações que não tem como acessar, e é por isso que esse pedido de informação é muito importante. E, se for aprovado, vai mostrar realmente transparência do Poder Executivo, que é o que o povo quer, transparência para que ele possa acompanhar melhor as situações. E tem, volto a dizer, não tem alguns tipos de informações como acessar. Me concede uma parte, vereador? Pois não. Com relação à escolaridade, o senhor sabe que na legislação que criou o cargo tem as atribuições, inclusive os requisitos para ser inserido naquele cargo. Então, no caso, o senhor está querendo uma informação de um servidor em especial. É isso dessa forma que está aqui? Porque o senhor está querendo de todos. Então, o senhor está querendo nominar as pessoas e colocar. É que, na verdade, vai se tornar um debate aqui, fica difícil, eu acho que não é, o regimento interno não permite. Mas depois eu converso direitinho, quer dizer, na tribuna, eu falo exatamente sobre as minhas intenções e como, por que fazer, Sim, tá por bom. que eu fiz, tudo bem? Não, só para a gente deixar bem claro que a gente também não tem Mas não nada é um para caso esconder. especial, não é um Só caso não queremos especial, expor claro. A, B ou C, o servidor. Não, de então, jeito nenhum. se tiver condição da gente fornecer essa informação para o senhor de outra forma, eu acho que não tem problema nenhum. Eu agradeço. Mantendo a votação que já foi colhida anteriormente, pedido de informação rejeitado por 9 votos contrários. Próximo pedido. Próximo pedido, 2606, refere-se ao modo de aquisição e custo das áreas da nova estação rodoviária e do Educa Mais Parque dos Sinos. Autor, vereador Maurício Raca. Pedido de informação em votação. Alguém quer fazer justificativo do voto? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado com 1 voto contrário. Próximo. Pedido de informação 2612, refere-se à existência ou não de cronograma para pavimentação das vias do conjunto 22 de abril. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, só para justificar meu voto, eu quero deixar registrado aqui que eu estive conversando com o secretário Dalto a respeito da pavimentação do 22 de abril. E ali eu fui informado que isso daí já está incluso, estão estudando para incluir na obra do PAC 2. Enfim, eu também tenho ali acompanhado esse bairro, 22 de abril, e tenho me empenhado também para que realmente isso aí ocorra. Será uma vitória muito grande, até porque é a primeira vez que o governo federal libera
verbas para que a gente possa trabalhar em cima do asfalto. Por isso sou favorável. Pedido de informação, pois não? Aproveitar, dar uma reforçada que o vereador Fernando colocou. A Prefeitura protocolou um projeto no governo federal que tem como objetivo fazer toda a pavimentação do 22 de abril. Isso é uma ação do governo municipal, está muito bem encaminhado. Porém, nós sabemos que muitas dessas situações não dependem do nosso governo. Nós estamos aprovando o pedido do vereador, mas já deixando claro que cronograma não tem. É uma pergunta dele, já posso responder aqui no ar. Nós vamos aprovar por uma questão até de coerência do pedido. Talvez ele precise de algo mais. Então, sou favorável. Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Só justificando o voto, senhor presidente, é que, na verdade, o bairro 22 de abril, como muitos bairros aqui da nossa cidade, o que é claro que a pavimentação, as necessidades deles são muitas, mas hoje uma grande situação, um grande problema que os aflige é a regularização do bairro. E eu não sei se por lei poderia asfaltar um bairro que não é regularizado. Então aí se torna complicado. A regularização do bairro é uma coisa que eu já fiz o pedido de informação dos nomes dos bairros, quais os bairros que estão sem regularizar na cidade. O prefeito teria que se empenhar mais na regularização, primeiramente, dos bairros que não são regularizados em nossa cidade. Alguém mais? Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Não há mais pedidos de informação, senhor presidente. Não havendo mais pedidos de informação, solicito que a primeira secretária faça a leitura dos votos de pesar. Votos de pesar pelo falecimento de José Rita dos Santos, autor vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Ricardo Alves da Silva, guarda municipal, formulado pelos vereadores Ana Lino e Edgar Sasaki. Pelo falecimento de Dimano Barbosa de Melo, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Pelo falecimento de Valdemir Vicente, formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Pesar pelo falecimento de Márcio Aparecido Bento, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Inês da Silva Moraes, formulado pela vereadora Ana Lino.